Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque os que ouvem, o alerta de Paulo é que seus leitores não fossem somente ouvintes da palavra de Deus. Tiago faz esta mesma exortação em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, onde ele escreveu: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Em se tratando da lei de Moisés, na época da velha dispensação, ela se tornou conhecida por todos os povos, porém, nem mesmo Israel guardava a legislação de Moisés. Porque os que ouvem a lei. Cristo falou sobre aqueles, os que praticam a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ele disse o seguinte: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O segredo é guardar a palavra de Deus e se manter firme no caminho do Evangelho de Cristo Jesus. Porque os que ouvem a lei não são justos. Mas Jesus também falou sobre os que só ouvem a palavra, mas não são praticantes. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27 ensina o seguinte: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ambos ouviram a palavra, mas somente o que era prudente é que guardou o evangelho da nova aliança de Cristo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Diante dos homens, pode até ser que alguém
se mantenha como um religioso, fazendo parte de uma comunidade cristã. Mas somente Deus é quem conhece de verdade as intenções de cada um daqueles que frequentam as denominações. A hipocrisia religiosa é o que mais leva um fanático a se enganar a si mesmo, uma vez que sua consciência adormecida o faz pensar que está sendo agradável diante do Senhor, quando a realidade é outra perante a verdade de Deus. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam. Na época em que Paulo escreveu esta sua carta aos Romanos, a lei de Moisés ainda estava sendo observada por alguns judaizantes, mas nem de longe os judeus estavam de fato e na verdade guardando a legislação de Moisés. No entanto, nos começos, quando Israel passou a habitar na terra de Canaã e até o tempo de Davi, algum remanescente dos judeus era zeloso pela legislação de Moisés. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. O que o apóstolo dos gentios pretendia explicar para os seus compatriotas judeus, que faziam parte da comunidade judaica em Roma, é de que eles não tinham condições de se justificarem diante de Deus, porque ninguém estava na realidade guardando a lei de Moisés. Os cativeiros assírio e babilônico, bem como o fato de que os judeus estavam dominados naquela época pelos romanos, era consequência da desobediência deles à palavra de Deus determinada de acordo com a lei de Moisés. Finalmente, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Deus é justo. Se qualquer seguidor do tradicional judaísmo fosse fiel a Deus, conforme a legislação de Moisés, com certeza tal judeu não seria reprovado pela justiça divina. Porém, já no tempo da nova dispensação, ficou comprovado que a lei de Moisés não teria como prevalecer, e a realidade disto veio a ser confirmada depois da destruição de Jerusalém e do seu templo no ano 70 depois de Cristo. A partir de então, somente o cristianismo prevaleceu e continua até os dias de hoje e para todo sempre como a religião revelada de Cristo Jesus mediante o poderoso Evangelho libertador. Quem desejar conhecer o plano da salvação através da nova aliança de Deus com a humanidade mediante Cristo Jesus, tem que crer verdadeiramente no poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele, somente Ele, que vive e que reina para todos sempre. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.